Neste vídeo, eu vou mostrar para você quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda em 2023. Eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e seja bem-vindo ao canal Tributário na Prática. Então vamos lá. Existem 8 hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da declaração de imposto de renda. Eu vou falar agora sobre cada uma delas. A primeira hipótese é quem recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual da declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. O que são os rendimentos tributáveis? Alguns exemplos aqui, ó. Salário, remuneração, férias, hora extra, aposentadoria, pensão, reforma, previdência complementar, honorários de autônomo ou profissional liberal, aluguéis, prolabore, comissões e corretagens, valores pagos ao MEI, que excedem o limite de isenção. O MEI tem um limite de isenção, mas aqueles valores que excedem esse limite, eles são tributáveis. Rendimentos de empréstimos, né? Esses são alguns exemplos. Existe uma lista lá no artigo 36 do Regulamento do Imposto de Renda. Vale a pena dar uma olhada. Bom, esses rendimentos, aqui são os rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual da declaração. Ou seja, não entra aqui nesse cálculo, não entra rendimentos isentos, rendimentos de tributação exclusiva, rendimentos não tributáveis. Aqui é só os rendimentos tributados. E esse é o montante de todos os rendimentos da pessoa. Então, se a pessoa tiver mais de uma fonte de pagamento, ela precisa somar todas essas fontes de pagamentos para verificar se ela está obrigada ou não a declarar imposto de renda. E se ela tiver dependentes também, e que ela precisa também somar todos os rendimentos tributáveis, né, dos dependentes, para então fazer a verificação se ela vai estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. É mais seguro utilizar aqui para verificar esses valores os informes de rendimentos que são fornecidos pelas pessoas jurídicas, no caso de prestação de serviço ou trabalho assalariado para pessoas jurídicas. No caso de rendimentos recebidos de pessoa física, o mais seguro é pegar essas informações lá do Carnê-Leão, e se a pessoa estiver dispensada do Carnê-Leão, ela vai ter então que somar ali todos os recibos e todos os comprovantes de rendimentos que ela recebeu de pessoa física. Lembrando aqui, né, que esses rendimentos são os rendimentos brutos, né, são aqueles a partir de um valor sem deduções, ok? A segunda hipótese é a pessoa que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Alguns exemplos aqui, rendimentos isentos ou não tributáveis, nós temos os lucros e dividendos, caderneta de poupança, aposentadoria, pensão e reforma das pessoas que têm mais de 65 anos, então elas têm um limite de isenção ali de R$ 1.903,98. Aposentadoria, pensão, reforma para as pessoas que são portadoras de moléstia grave, nesse caso não existe limite de idade. Valores pagos ao MEI dentro do limite de isenção, pensão alimentícia. A pensão alimentícia se tornou não tributável em 2022, né, por uma decisão do STF. Indenizações, ganho de capital, né, existem várias hipóteses de isenção lá do ganho de capital. E os rendimentos isentos e não tributáveis, eles estão listados no artigo 35 do Regulamento do Imposto de Renda. Alguns exemplos aqui de rendimentos de tributação exclusiva na fonte é o 13º salário, as aplicações financeiras, os juros sobre o capital próprio e os prêmios recebidos em concurso e sorteio. A mesma coisa que eu falei para a primeira hipótese, vale aqui para a segunda hipótese. Na verdade, vale para todas as hipóteses, que é o contribuinte aqui deve somar todos os rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, se ela tiver mais de uma fonte pagadora, e também deve somar todos os rendimentos isentos, não tributados e tributados exclusivamente na fonte dos seus dependentes, ok? Terceira hipótese, aquela pessoa que obteve em qualquer mês do ano de 2022 ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeitos à incidência do imposto. Exemplo, venda de imóveis, veículos e participação societárias.
Então, se a pessoa teve ganho de capital, o que é o ganho de capital? O ganho de capital vai ser a diferença positiva entre o valor da venda e o valor do custo de aquisição. Então, é venda menos custo de aquisição. Se o valor foi positivo, então a pessoa ali apurou ganho de capital. Existem algumas hipóteses que a pessoa está isenta do pagamento do ganho de capital, mas mesmo assim ela vai estar obrigada, então, a entregar a declaração de imposto de renda. A pessoa que realizou operações e alienações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a R$40 mil, ou que teve apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Isso é uma novidade para esse ano, porque até o ano passado, qualquer operação de bolsa obrigava a pessoa a apresentar a declaração. Agora não, agora é só nesses casos aqui, ó, cuja soma das alienações for superior a R$40 mil, ou que tenha apurado ganho líquido sujeito à incidência do imposto. Quinta hipótese é a pessoa que obteve receita bruta da atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50, ou que pretende compensar prejuízos de anos anteriores ou do ano de 2022 em anos calendários posteriores, ok? Ou no ano calendário de 2022. Aqui alguns exemplos, né, de que é atividade rural. Nós temos aqui pecuária, agricultura, apicultura, avicultura, piscicultura, sericicultura e suinocultura. Bom, então são atividades, né, agrícolas que trabalham com vegetais, com plantas e animais. Algumas atividades, por exemplo, intermediação de negócio, corretagem de grãos, por exemplo, arrendamento de imóveis rurais, não são consideradas atividade rural. O arrendatário, sim, aquele que arrendou um imóvel rural e está utilizando aquele imóvel para, por exemplo, cultivar algum tipo de lavoura, ele é atividade rural. Mas aquele que arrendou para ele não é. Bom, a pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade prevista e que tenha obtido resultado positivo na atividade rural, também deve preencher o demonstrativo de atividade rural. Ou seja, a pessoa está obrigada a declarar imposto de renda por outros critérios, que não seja atividade rural. Mas já que ela está obrigada, então ela tem que também preencher o demonstrativo de atividade rural. Sexta hipótese é aquela pessoa que teve, em 31 de dezembro, a posse de propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total ou superior a R$300 mil. Melhor, valor total superior a R$300 mil. Exemplo, imóveis, carros, motos, caderneta de poupança, aplicações financeiras, participações societárias, dinheiro, espécie, títulos recebíveis e criptomoedas. E a pessoa que, por exemplo, tem Bom, aqui são valores de custo de aquisição. Por exemplo, a pessoa ela tem bens que foram adquiridos em anos anteriores e o valor que e a soma do valor de aquisição desses bens é, por exemplo, de R$200 mil. Só que essa pessoa sabe que hoje o valor de mercado desses bens é muito superior a R$200 mil. Só por esse critério, ela não estaria obrigada a apresentar a declaração, ok? Porque os bens e direitos são avaliados pelo custo de aquisição. Sétima hipótese, a pessoa que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontra em 31 de dezembro. O que é isso? Bom, a pessoa que adquiriu a condição de residente, ela pode ser um estrangeiro que ingressou no Brasil com visto permanente ou com visto temporário, mas que permaneceu aqui por mais de 183 dias, ou que veio com visto temporário, mas que obteve o visto permanente já estando no Brasil. Ou aquela pessoa também que estava no Brasil com visto temporário, mas venha trabalhar com vínculo empregatício ou como bolsista médico. E também tem aquele caso do brasileiro, e também tem o caso dos brasileiros. Por exemplo, um brasileiro que está fora, está ausente do Brasil, mas que está a serviço do governo brasileiro, ele é considerado residente no Brasil. O governo brasileiro não se inclui aqui empresas públicas
empresa pública e sociedade de economia mista. Não se inclui nesse caso aqui de a serviço do governo brasileiro. O brasileiro que retorna ao país com ânimo definitivo e aquele que se ausente do Brasil em caráter temporário ou definitivo, mas que não entregou a declaração de saída definitiva. Se ele não entregou a declaração de saída definitiva, ele continuará ele continuará na condição de residente nos primeiros 12 meses após a sua saída. Então é importante entregar a declaração de saída definitiva, porque senão você poderá estar em débito com a administração tributária, com a Receita Federal. Oitava hipótese, a última hipótese, é aquela pessoa que optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda. Aqui é um caso aqui de isenção no ganho de capital, mas é um caso de isenção condicionada. É a pessoa vender um imóvel residencial e ela tem que aplicar o resultado dessa venda em outro imóvel residencial, ou outros, pode ser mais de um. E essa aplicação precisa ser feita no máximo 180 dias. Se a pessoa não fizer essa aplicação em 180 dias, ela perdeu a isenção e vai ter que pagar o imposto. Se ela não aplicou o resultado da venda também em imóveis residenciais, ela também vai perder a isenção. Então, essas são as 8 hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da declaração em 2023. Algumas observações. Aquela pessoa que está obrigada a entregar a declaração, ou seja, ela incidiu ali em alguma daquelas 8 hipóteses, mas que ela é dependente na declaração de outra pessoa, essa pessoa vai estar, então, dispensada de entregar a declaração. Lembrando que o dependente, ele entra com os rendimentos, com as deduções, com os bens, tudo isso vai ser somado na declaração do titular. E a pessoa que é sócio de empresa? Olha, só por ser sócio de empresa, a pessoa não está obrigada a entregar a declaração. Vai ter que verificar se ela vai incidir numa das 8 hipóteses de obrigação de entrega da declaração. Mas só por ser sócio de empresa, ela não vai estar obrigada. E tem limite de idade? Não, não tem limite de idade. Um recém-nascido que tenha bens, ou tenha patrimônio, ou rendimentos próprios, ela vai estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, a não ser que ela estiver como dependente na declaração de outra pessoa. Então é isso. Essas são as 8 hipóteses de obrigatoriedade de entrega de declaração em 2023. Muito obrigado àqueles que ficaram até o final do vídeo. Este é o canal Tributário na Prática. Eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, dê um like, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Aproveite também para fazer um comentário sobre esse vídeo. Esses comentários que vão enriquecer cada vez mais o conteúdo desse canal. Se você tiver alguma dúvida, talvez sua dúvida também seja a dúvida de outras pessoas. Então, utilize aqui o espaço de comentários para fazer alguma pergunta, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.